Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast, reação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor. Você não serve para trabalhar comigo. Aquela lá é louca, vive dando piti. Olha o jeito que ela pega no câmbio. Vou colocar anticoncepcional na água que vocês bebem. A maioria das mulheres trabalhadoras já sofreram assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Canais de Denúncia, publicada em fevereiro pela Alient, uma consultoria que presta serviços de ética, compliance e ESG para grandes empresas. Nesses canais, nos últimos 5 anos, as denúncias de assédio sexual cresceram 387%. As mulheres são 81,3% das vítimas e os chefes são majoritariamente os seus algozes. 59,8% das denúncias se referem ao gestor. São incontáveis e nojentos os exemplos de assédio sofridos pelas trabalhadoras nas fábricas. Pouquíssimas tiveram ou têm coragem de denunciar o seu agressor. Muitas vezes, ao reclamar ou confrontar o assediador, costumam ouvir: "Você está exagerando, é só uma brincadeirinha", ou ainda: "Você tem provas?". E a sensação de impotência e de frustração aumenta a dor. Por isso, é urgente quebrar o silêncio e dar um basta à impunidade. Assédio não é brincadeira, é crime, é o tema do Metalcast de hoje. Sabe mais, luta melhor. Para debater este tema doloroso, principalmente para as mulheres, mas que precisa ser urgentemente enfrentado por toda a sociedade, nós convidamos a doutora Maria Cecília de Almeida Monteiro Lemos, que é advogada no Tribunal Superior do Trabalho, professora universitária, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, Universidade de Brasília, pós-doutorado em Direito do Trabalho pela Universidade de Valência, na Espanha. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Cecília. Muito obrigada pelo convite, Glória, Cris, Aline. Agradeço ao Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas a oportunidade, da gente conversar sobre um tema tão importante para nós mulheres e para toda a sociedade. Que bom, seja muito bem-vinda. Também estamos com Aline Ramos, que é trabalhadora na Sonavox e diretora aqui no sindicato. Seja bem-vinda também, Aline. Muito obrigado, também agradeço ao convite e a oportunidade de debater esse assunto difícil, doloroso, mas importante ser debatido na sociedade. Principalmente por nós mulheres, que vivenciamos isso no dia a dia. Verdade, sentimos na pele todos os dias. Aline e agora Cristiane Valério, trabalhadora na Samsung e diretora no sindicato. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Obrigada, Glória. Metalcast. Mais uma vez agradecer a doutora Cecília por ter nos dado a honra de participar desse podcast, num tema que há tantos anos vem sido debatido incansavelmente, Então vamos lá, a maioria da população brasileira, as mulheres continuam sofrendo com inúmeras violências. São preconceitos, discriminações, desigualdades, inclusive salarial e de direitos, ameaças, agressões e feminicídios. Ou seja, nessa sociedade que a gente está, patriarcal, capitalista, em qualquer idade, ser mulher é um desafio que requer lutas constantes. Mas é importante que não é uma luta só das mulheres, que ninguém se engane, O ataque às mulheres é sempre um ataque ao conjunto da classe trabalhadora, E à sociedade em geral. Portanto, deve ser uma luta de todos, não só das mulheres, Mas nós temos também que trazer de uma vez por todas os homens para esse debate, para essa luta, para esse enfrentamento. Então nós vamos lá, Cristiane, nesse contexto difícil, qual a importância do sindicato para as trabalhadoras? A importância do sindicato
O sindicato vem há muitos anos, né, discutindo nas portas das fábricas, no chão de fábrica, nas negociações, incluindo cláusulas que atendem à demanda das mulheres, né, nas fábricas. E a importância do sindicato é porque nós, trabalhadoras, nós necessitamos de ter uma entidade que nos represente, né, para fortalecer a nossa luta dentro da fábrica, porque essa luta é uma luta muito difícil para nós mulheres nas fábricas, nós trabalhadoras, porque nós enfrentamos todos os dias dificuldades, tanto dentro da fábrica quanto fora da fábrica, né? Ao ir para o trabalho, estando no trabalho, nós enfrentamos muita dificuldade. E o sindicato vem numa demanda de nos... Como eu posso identificar os problemas que nós mulheres enfrentamos dentro das fábricas, né? Nós pautamos nas nossas negociações para serem ampliadas as cláusulas relacionadas às mulheres. Nós lutamos incansavelmente para manter, porque é muito fácil a gente querer ampliar, mas também não é fácil manter. Pois é. Né? Porque numa negociação a gente chega para discutir, para manter as cláusulas que já existem e com ampliação. Eles não querem discutir o que tem, imagine ampliar. Então, nas portas das fábricas, nas negociações, o sindicato é uma ferramenta muito importante para a gente lutar pelos nossos direitos, né? Porque o sindicato, ele acaba representando o coletivo, né? Exatamente. Então, os trabalhadores, as trabalhadoras nas fábricas, elas podem ver, né, no sindicato uma oportunidade de fazer uma luta conjunta, né? Porque a gente sabe que sozinha é tudo mais difícil, né? Com certeza. E Aline, o sindicato tem um coletivo de mulheres que também já tem um tempo, né? Eu gostaria de saber como que funciona esse coletivo e quais as principais bandeiras de luta. Sim, depois da última eleição, quando o nosso sindicato retomou, a gente resolveu criar esse coletivo de mulheres com as diretoras do nosso sindicato, que eu acho um dado muito importante para ser dito hoje, que pela primeira vez nossa diretoria está composta por 20% de mulheres. É um número baixo, mas a gente vai melhorar isso, vamos lutar para que seja 50-50. Estamos batalhando, né, organizando as mulheres na metalúrgica na base para que consigamos chegar nesse número. E a gente retomou esse coletivo, abriu as portas para outros coletivos também. Inclusive, em novembro, nós do coletivo dos sindicatos metalúrgicos estivemos em Brasília, participando do Encontro Nacional do Levante contra o feminicídio, lesbocídio e transfeminicídio, que foi um encontro nacional, reuniu muitas mulheres, foi muito importante, a gente conseguiu trazer bastante aprendizado, né? Sim. E traçar para a nossa categoria. E o nosso coletivo, ele está empenhado em garantir melhores condições de trabalho e as cláusulas sociais mais específicas para as mulheres, né? A gente tem uma bandeira de luta aí, que é com os planos de carga e salário que tem na nossa categoria, e isso equipara os salários em homens e mulheres na mesma função. Tem o auxílio creche, que em algumas empresas são 10%, outras já são 20%, já é um auxílio a mais para a mulher, né, que precisa trabalhar e deixar seu filho. Temos também a licença maternidade de 180 dias. E tem um recente bandeira de luta aí que a gente está tentamos na última campanha salarial, e agora em 2025 a gente vai continuar, é um auxílio para as mães de crianças atípicas, que esse número de crianças com problemas aumentou muito, né? Então a gente está tentando incluir essa cláusula na nossa convenção, que eu acho que é de muita valia para essas mães com essas crianças com necessidades especiais. Muito bem. E doutora Maria Cecília, a gente viu que o sindicato tem esse olhar, né, para essas questões específicas das mulheres, mas que a gente sabe que não afeta só as mulheres. O TST, na sua experiência, tem esse olhar também sobre essas especificidades que envolvem as mulheres trabalhadoras? Eu diria que a justiça do trabalho, assim como todos os ramos do Poder Judiciário, ela não fica imune
as influências do patriarcado, do racismo, enfim, ela também está inserida no âmbito de uma sociedade que tem marcas muito profundas de divisão e de desigualdade, né? Então ela também reflete algumas dessas diferenças. Nós temos, por exemplo, no STF somente uma mulher ministra. No TST, de 27 ministros, são só 7 mulheres. Então ainda é uma luta para que a mulher se coloque na Justiça do Trabalho nos cargos de decisão e não apenas na primeira instância, onde as mulheres são a maioria das juízas. E, por outro lado, isso tem sido identificado pela Justiça do Trabalho e no âmbito dos julgamentos houve uma novidade muito importante que foi a adoção recente do chamado Protocolo para Julgamento na Perspectiva de Gênero. É um documento riquíssimo que coloca para o juiz a necessidade de ter um cuidado especial quando for julgar questões relacionadas a gênero, sempre com o olhar daquele que identifica problemas específicos da mulher. Então esse protocolo foi um avanço muito importante. Ele reflete uma necessidade cada vez maior da sociedade de enfrentar o problema do machismo, da misoginia e de combater o assédio também, né, que é uma das características do machismo na nossa sociedade. E em se tratando de demandas, assim, qual é a maior parte das demandas que chegam? A maior parte das demandas, na estatística do TST, são relacionadas a pagamentos de direitos básicos. Então, muitas vezes existe um mito de que a Justiça do Trabalho fica protegendo o trabalhador, mas na verdade, o trabalhador, quando busca a Justiça do Trabalho, tanto homens quanto mulheres, na maioria das vezes, busca o atendimento das verbas rescisórias. Então, em primeiro lugar, na estatística do TST, estão as verbas rescisórias. Em segundo lugar, o adicional de insalubridade. E em terceiro lugar, a multa pelo FGTS. E é importante a gente destacar que quando se trata de questão de assédio, que é uma questão que afeta principalmente as mulheres, 72% dos processos que ingressaram na Justiça do Trabalho no ano de 2020 foram de assédio sexual sobre mulheres. A Justiça do Trabalho, nos últimos 3 anos, de 2000 a 2023, quando foi feita a estatística, recebeu 420 mil processos de assédio. Então, no ambiente de trabalho. São 420 mil processos em 3 anos. A média é do ingresso de mais de 6 mil processos por mês relacionados a assédio. Então ainda é uma estatística que mostra que esse não é um problema menor para ser enfrentado pelos sindicatos, para ser discutido com a sociedade. É uma demanda ainda muito grande e, embora os direitos básicos entrem em primeiro lugar, o assédio tem uma visibilidade hoje na Justiça do Trabalho e está exigindo da Justiça do Trabalho a aplicação desse protocolo para enfrentar o problema de maneira a dar voz à vítima. Essa é uma questão bem importante, porque a gente sabe de casos, inclusive, que vítimas nem sequer são ouvidas, né? Então, eu acho que agora é um olhar diferente para incluir o principal, né? Que é a pessoa que sentiu o assédio, que foi vítima do assédio, né? Porque a gente fica, assim, assustada de ver que a vítima não é ouvida. Pois houve essa mudança no protocolo. A palavra da vítima hoje, ela passou a ter um valor probante, um valor maior e também indícios do assédio, não apenas uma prova efetiva. Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre provas mais lá para frente. Mais lá para frente. De que forma o sindicato pode contribuir para que a Justiça do Trabalho garanta os direitos das mulheres trabalhadoras?
Bom, o sindicato, ele pode, em primeiro lugar, abarcar as pautas das mulheres nas suas negociações coletivas, né? A Justiça do Trabalho, ela só vai poder executar e punir os empregadores se essas pautas estiverem presentes nos acordos e nas convenções coletivas. Então, uma primeira medida seria garantir a paridade da participação das mulheres na diretoria dos sindicatos. Isso por quê? Porque se as mulheres não estão na direção do sindicato, essas pautas, elas não se refletem nas negociações coletivas. Pautas como mais creches, pautas como a criação de comissões internas para apuração de assédio nas fábricas, de constituição de órgãos de compliance para evitar assédio nas fábricas, canais de denúncia. Tudo isso são questões que podem ser inseridas em acordos coletivos e se as mulheres não participam da diretoria, muitas vezes isso vai ficar de fora das negociações, né? A paridade também não precisa ser uma paridade só quantitativa, é preciso qualificar as dirigentes sindicais, né? A paridade ela tem que ser qualitativa, as mulheres têm que ocupar cargos de destaque no sindicato, né? Cada vez mais refletindo o seu papel na sociedade, né? Para que sejam referência também para as trabalhadoras nas fábricas. Com Porque certeza. senão elas também vão acabar procurando um diretor, né? E vão não acabar uma diretora. procurando um diretor, ou não vão se sentir acolhidas ou confortáveis para expor, muitas vezes, algumas especificidades, né? Então, é preciso, em primeiro lugar, enfrentar essa questão da paridade. Incluir pautas específicas para mulheres nos acordos coletivos. Tem uma estatística que mostra que pelo menos 58% das mulheres já foram vítimas de alguma forma de assédio no ambiente de trabalho. Então, não é uma pauta desprezível para os sindicatos. E né? dentro desses 58% deve ter ainda mais... As que silenciaram. As que, né? Então, com certeza. O que a gente vê é um número, assim, relativamente... Diante da situação no local de trabalho, a gente vê que ainda não representa, né, a realidade, né, 58%. Pode né? ser um número muito maior, né? Se nós temos 72% das ações, pode ser que esse número realmente tenha sido subestimado nessa pesquisa, né? Sim. Porque muitas mulheres acabam se envergonhando e se julgando culpadas até pelo assédio por uma incompreensão do que significa essa prática de violência, né? Sim, vocês vão poder falar isso em breve também. Mas eu acho que, pois não, querida. Eu acho que não é só o silêncio, as mulheres que se silenciam, né? Existem também mulheres que elas não entendem certos tipos de assédio como assédio ainda, né? Além do homem não considerar nada que eles façam e falam como um assédio, né? Sim. É tudo uma brincadeira, tudo você entendeu mal, mas existem mulheres que ainda existem posições do homem que ela não entende como assédio ainda. São normalizadas. São normalizadas, né? Sim. A gente está aqui, né, próximo ao dia 8 de março, Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora. E a gente vem aqui mostrar, com uma tela que a gente preparou, que a luta das mulheres pela emancipação e igualdade, elas vêm de longa data. O 8 de março, Dia Internacional da Mulher, por exemplo, tem origem no final do século XIX, início do século XX. Então, nós estamos acompanhando aqui em 1909, né, que as mulheres marcharam em Nova York, nos Estados Unidos, por melhores condições de trabalho. E na época as jornadas chegavam a 16 horas por dia, 6 dias por semana. E não raro, incluíam os domingos. Tem coisa aí que a gente vê que continua, né? Mais de 100 anos depois. Vamos para a segunda tela, por favor. Já em 1910... uma reunião da Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas, elas
querem criar uma jornada anual de manifestações de mulheres pela igualdade, quer dizer, pautar isso anualmente e continuar discutindo, né? Não é uma luta que ela seja uma luta que conquista e pronto. Não, tem que anualmente vir com esse tema. Mas o 8 de março acabou prevalecendo por causa de uma onda de protesto contra a fome e a Primeira Guerra Mundial, que tomou conta da Rússia em 1917, que acabou levando à Revolução Russa. Então a gente vê a fome, né, levando as mulheres também para a rua. Em 18, um grupo de operárias sai às ruas no dia 23 de fevereiro, que era o antigo calendário russo. E aí ele vira 8 de março, quando esse calendário muda para o sistema gregoriano. E em 1918, então, tem essa mudança no calendário de 23 de fevereiro para 8 de março. E lá em 1975, recentemente, né, 50 anos, a ONU estabeleceu o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, que é para celebrar as conquistas políticas e sociais e também para a gente continuar na luta. Agora, a gente vê por que a gente está aqui ainda discutindo, né? Porque a desigualdade de gênero ela não foi resolvida até hoje, né? A data até hoje continua sendo marcada por protestos com reivindicações diversas sobre igualdade salarial, descriminalização do aborto e pelo fim da violência contra a mulher. Bom, então a gente sabe aqui que as dificuldades, né, das mulheres em ir à luta contra a dupla, tripla jornada, e nós sabemos que o tempo gasto com os cuidados, com os filhos, com os idosos, com o marido, e justamente para transformar essa realidade em casa e nas fábricas é que a organização se faz necessária, contínua, né? É uma luta perene, né? Então, Cristiane, que políticas de enfrentamento o sindicato tem tomado para garantir e para ampliar os direitos das mulheres trabalhadoras? O sindicato ele vem ao longo dos anos falando-se mais da política de enfrentamento para as mulheres, né? E agora, como a gente já tinha falado, nós retomamos o coletivo de mulheres aqui do sindicato que estava esquecido. E a política que o sindicato adota é realmente, mais uma vez, talvez um pouco repetitiva a minha fala, mas a gente vem criando, tentando ampliar realmente as cláusulas, né? Porque quando a gente vai para uma mesa de negociação e a gente tem um acordo coletivo onde a nossa CLT, ela tem as cláusulas trabalhistas e os nossos acordos são melhorados, né? Nessa política da CLT, né? Das cláusulas trabalhistas, o sindicato ele vem ao longo dos anos trabalhando para construir um acordo coletivo muito melhor do que oferece a CLT. Com direitos, né? Superiores, né? Com direitos superiores, porque nas fábricas a gente tem a licença maternidade, né? Por exemplo, na fábrica onde eu trabalho, as mulheres têm uma sala onde as mães vão lá tirar o leite e ser guardado, ou ela leva para casa, ou ela manda para um banco de leite, né? E a gente vem tentando conquistar toda a demanda que a trabalhadora no chão de fábrica, a gente vem sentindo a necessidade, né? Porque nós somos trabalhadores de chão de fábrica. Então a gente vem sentindo a necessidade de, a cada dia, não só manter e ampliar. E a política do sindicato é isso, nas negociações, o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, nas negociações, e principalmente agora, quando nós ganhamos o sindicato, nós temos um número maior de mulheres, então é isso que a doutora Cecília disse,
quanto o número talvez não importe, mas a qualidade. Nós estamos, quanto mulher, nós estamos reivindicando isso, nossa formação, né? Porque para nós sermos o alicerce no chão de fábrica, nós precisamos ser formadas, né? Porque às vezes a gente é convidada. Quando eu fui convidada para ser dirigente sindical, eu vim com um pensamento, eu já acompanhava o Sindicato dos Metalúrgicos de Campinas, e eu vim com um pensamento porque eu via a fragilidade que nós tínhamos dentro da fábrica de falar como mulher, até porque eu também sofri um assédio sexual onde eu trabalho, e a partir daí eu comecei a acompanhar mais o sindicato. Então nós precisamos realmente ser formada para fortalecer. E agora nós temos o apoio dos diretores do sindicato hoje, né? A gente tem muita luta para fazer, né, Aline? Sim. Em relação a isso. Mas é isso, é a formação. Mas, voltando à sua pergunta, o sindicato vem tentando ampliar tudo isso, né, nas negociações, porque mesmo colocando essas cláusulas de ampliação e de manutenção da nossa convenção coletiva de trabalho no patronal, e aí quando há muito tempo a gente, por exemplo, nós do grupo 2, que é eletroeletrônico, a Aline também é do eletroeletrônico, a gente vem algum tempo sem esse acordo coletivo. Mas nós, por exemplo, na Samsung, na Sonavox, nós temos o acordo coletivo. Porque aí a gente vai para o individual, sai do patronal, vai para o individual e tenta manter tudo isso. Eu ia entrar um pouco no que nós conquistamos recentemente, tanto na Samsung quanto na Sonavox, mas a Aline depois vai falar um pouco sobre essa cláusula importantíssima que nós conseguimos para as mulheres. Mas é isso, o sindicato ele precisa formar mulheres, o sindicato precisa, nós quanto coletivo de mulheres precisamos chamar as mulheres realmente para CIPA. E eu acho assim, a gente tem que chamar também as mulheres metalúrgicas, as trabalhadoras, para acompanhar também, né, o sindicato, para se sindicalizar, para entender a importância, né, de fortalecer essa luta, para entender mais o lugar dela na sociedade, o papel, né, das mulheres, entender o porquê a sociedade funciona dessa forma, porque ela é vítima, né, no local de trabalho, na rua, em casa, enfim, é muito importante ela... Porque a demanda vir para o sindicato. Do sindicato quanto ao assédio moral e sexual é intensa. A gente debate todo momento, a gente ouve as trabalhadoras, a gente tenta trazer elas para perto, para elas se sentirem à vontade em falar sobre isso, mas isso acontece muito. As empresas têm os compliances, as empresas têm um canal de denúncia direto, mas os trabalhadores às vezes se sentem até constrangidos de procurar o compliance para fazer essa denúncia com medo de ser demitido. Sim, porque no final das contas o RH fica exatamente. sabendo... Então, a gente tem um grande número ainda. E o que é que a gente faz para combater isso? Nós procuramos saber a fundo como foi esse assédio. Nós vamos para dentro da fábrica procurar saber como foi isso, porque muitas vezes as mulheres elas têm que ficar todo o tempo tendo que provar as coisas. Né? Às vezes você fala uma coisa, fala, olha, o meu chefe falou que eu podia ter ficado em casa hoje, porque eu não rendi o tanto que eu deveria ter rendido, né? Ou seja, eu não fiz diferença aqui. Eu não fiz diferença aqui. Isso é um assédio. Sim, exatamente. Né? Então a gente precisa fortalecer isso. A gente faz assembleias nas portas das fábricas. A gente tenta passar para as trabalhadoras que elas precisam denunciar assédio moral, assédio sexual, porque esse tipo de assédio
sexual e moral, ele leva a trabalhadora a muita coisa. Pois é, esse é o tema que nós vamos agora conversar com a doutora Maria Cecília, que vai explicar pra gente, porque entre as violências sofridas no ambiente de trabalho, eu acho que as mais recorrentes e prejudiciais à segurança e à saúde das mulheres são os assédios, né, o moral e o sexual. Então, doutora Maria Cecília, eu gostaria que a senhora explicasse pra gente o que é, né, o assédio moral e o assédio sexual. Glória, felizmente a gente tem avançado dando mais visibilidade para esse tema e em 2019 foi aprovada a Convenção 190 da OIT que definiu o que é o assédio e classificou o assédio como uma forma de violência, né? Então, o que é o assédio moral? Seria todo tipo de comportamento ou uma prática, ou até mesmo uma ameaça, não precisa se configurar como fato, mas a simples ameaça que possa causar algum tipo de dano moral, dano sexual, dano econômico, dano psicológico a uma trabalhadora ou trabalhador, tá? É importante a gente perceber que hoje o conceito de assédio moral, ele mudou em relação a tempos passados. Antes você caracterizava o assédio como aquela prática permanente. Hoje, um único ato pode ser considerado assédio. Não é mais necessário que ele se repita. Isso, inclusive, está na própria Convenção da OIT. O ato pode ser único ou repetido. É importante que a gente trabalhe também o assédio não mais numa perspectiva individual, mas o sindicato pode trabalhar o assédio de maneira coletiva, se ele se caracterizar como uma forma de gestão. Então, por exemplo, em uma fábrica em que vocês identifiquem muitas queixas de assédio, esse assédio passou a ser um assédio organizacional, uma prática de gestão. E pode ser tratado, inclusive, a partir de denúncias no próprio Ministério Público do Trabalho, feita pelo sindicato, por meio de ação civil pública, que o sindicato vai entrar para proteger essas vítimas. Então, o assédio, ele pode ser de uma forma única ou repetida e pode ser individual ou organizacional. Inclusive, o assédio, ele não se dá somente no ambiente de trabalho. Hoje a gente tem muito assédio virtual, né? O assédio pelo WhatsApp, por e-mail, o assédio ele pode ser fora do ambiente de trabalho, por exemplo, num trajeto, num evento da empresa. Então, todas essas características, elas ampliam o conceito de assédio moral, porque o ambiente de trabalho hoje também se desdobra, né? Muitas vezes até para grupos de trabalho no telefone ou no e-mail. Então, essas características de atos que humilham, que constrangem, que causam algum tipo de constrangimento físico ou mental, né? Qualquer forma de cobranças abusivas de metas, de produtividade, ou de outro lado também a falta de acionamento para o trabalho, aquele trabalhador que é colocado de lado, de escanteio, que a gente chama de inação, isso também é uma prática de assédio. Então, são várias manifestações de assédio que se dão não apenas sobre a mulher, mas sobre negros, sobre a comunidade LGBTQIA+. Então existe o racismo que a gente chama de recreativo, que são as piadas, o machismo recreativo, que são as piadas, a homofobia recreativa. Todas essas práticas constituem manifestações de assédio, né? E tem que ser denunciadas, se não individualmente, mas se constituírem uma prática da empresa de maneira coletiva, como assédio organizacional. Uma questão, e a questão de provar isso, né? Porque você faz a denúncia. Se isso se encaminha, como é que a gente prova? Porque eu acho que esse é um grande problema, né? O assediador, muitas vezes, ele, principalmente o sexual, né? O moral nem tanto, mas o sexual, muitas vezes, ele só age
quando está sozinho, né? Mas alguns indícios podem levar o juiz a se convencer de que aquilo está realmente acontecendo. Então é importante que o trabalhador, a trabalhadora, por exemplo, mantenha um diário em que anote os dias em que foi assediada. Se ela está adoecendo, junte os atestados médicos, junte os atestados psiquiátricos, tire prints de tela do computador ou do celular demonstrando essas práticas abusivas, busque testemunhas sempre que tiver algum diálogo com o assediador. Alguns indícios, por exemplo, podem ser considerados pelo juiz, por exemplo, uma trabalhadora que deixou de ir em algum evento. Você pergunta, por que você não foi? Ela não responde. Ela não foi porque o assediador vai estar lá. Então, a própria conduta da mulher, de às vezes se retrair, sim, de não querer mais participar de um almoço coletivo, de não querer sentar naquela mesa do restaurante, tudo isso pode levar o juiz a se convencer do assédio. E é importante a gente destacar que o assédio, ele não é apenas da chefia. Existe esse assédio da chefia que a gente chama vertical, de assédio vertical, mas também existe o assédio horizontal, aquele assédio do próprio colega de trabalho, né? E o assédio misto, que é aquele assédio que pega uma trabalhadora e vem de todos os lados, né? Vem dos colegas, vem da chefia, para tentar desestruturar, desestabilizar aquela trabalhadora, de maneira que ela peça a conta ou que se enquadre naquelas exigências, muitas vezes abusivas e violentas, né? Então, são várias características que a gente tem que ficar atento ao assédio, principalmente considerando essas novas tecnologias, que o assédio pode se dar não apenas no ambiente do trabalho, mas também pelos meios eletrônicos hoje em dia. E esse assédio horizontal, normalmente, ele é bem influenciado pelo assédio vertical, né? Ele porque há uma conduta admissiva, né? É uma conduta que permite esse assédio. E é importante a gente destacar que a empresa, ela é responsável pelos atos dos seus gerentes, dos seus prepostos, dos seus diretores. Então, não adianta a empresa dizer, nós não temos nada a ver com isso, porque foi o diretor, porque foi o gerente e tal. A empresa é responsável pelos atos dos seus gerentes, dos seus gestores, né? E essa responsabilidade é objetiva, não precisa de prova. Tá? Então a empresa não precisa demonstrar se sabia ou se não sabia. Se ocorreu o assédio foi comprovado, a empresa tem que ser responsabilizada. A responsabilidade não é apenas do assediador, mas da empresa. Porque ela é a responsável por manter o meio ambiente de trabalho sadio. Porque no horizontal, quando acontece, o assediador ele fica à vontade, né? Mas por que ele fica à vontade? Porque é uma cultura, porque né? É uma cultura, porque ele não tem uma gerência que impeça esse tipo de conduta, porque isso é normalizado, como disse a Cris, né? Algumas práticas, elas são consideradas brincadeira, são consideradas conversa sem nenhum tipo de intenção, mas o assediado é que tem que dizer se foi ou não ofendido, não é o assediador. Exatamente. Quem tem que se sentir como violada é a vítima. Se a vítima se sentiu constrangida, se ela se sentiu violada, não interessa a intenção da pessoa que proferiu aquelas ofensas, né? Sim. Interessa como eu senti. Então, são muitas possibilidades que hoje a gente tem de controle desse meio ambiente do trabalho. As empresas, elas têm que se responsabilizar por esse meio ambiente para que ele seja saudável. Isso está previsto na legislação, essa responsabilidade do empregador pelo ato dos seus prepostos, né? Sim. Então, vamos caminhar nesse sentido, né? De manter o meio ambiente saudável, não apenas do ponto de vista físico, né? Que era a primeira ideia que a gente tinha de meio ambiente de trabalho, era garantir o quê? EPI, luva, tal. Hoje, quando a gente fala de meio ambiente saudável, a gente tem que garantir o quê? A saúde mental do trabalhador, né? A dignidade daquele trabalhador no meio ambiente de trabalho. Então, essa é uma responsabilidade
de meio ambiente de trabalho que foi ampliada, né? Sim. E que as mulheres têm que estar inseridas nessa preocupação com a rigidez desse meio ambiente de trabalho como um todo. Muito importante isso, né, Cristiane, muito Aline, importante. muito importante. A gente saber que tem agora essa responsabilidade das empresas de promoverem um ambiente saudável, seguro, né, do ponto de vista mental. Muito importante. Legislações específicas, assim, sobre assédio. Então, Glória, o conceito de assédio moral, ele veio agora por intermédio da Convenção 190 da OIT, tá? Não existe na legislação brasileira um conceito de assédio. Isso está sendo construído pela jurisprudência, né, pelos juízes, pela doutrina, enfim. Mas a OIT, ela trouxe esse conceito de assédio, que seria esse conceito de práticas indesejáveis, repetidas ou não, né, podem ser isoladas, que possam causar dano, que causem dano ou que tenham a intenção de causar dano. E o dano pode ser tanto físico, quanto mental, quanto sexual, quanto econômico, psicológico. O né? Brasil já assinou essa convenção? A convenção, ela está no Congresso Nacional para ser ratificada. Esperamos que ela seja ratificada. Por enquanto, existe ainda um número baixo de países que ratificou a Convenção 190, e é importante que essa ratificação seja objeto de pressão dos sindicatos, Pois né? Das isso centrais, que né? E dos a sindicatos. importância, né? Porque o judiciário avançou recentemente no sentido de que as convenções e os tratados internacionais têm que ser observados pelas instâncias de julgamento. Então, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma resolução que chama Resolução 123 de 2022, que diz o seguinte: as normas e tratados internacionais de direitos humanos e direito do trabalho têm que ser observadas. Então, se nós conseguirmos ratificar a Convenção 190, ela ganha mais força, porque há uma resolução do Conselho Nacional de Justiça para que os juízes cada vez mais prestigiem essas normas. Recentemente, o Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso das trabalhadoras que foram mortas naquela fábrica de fogos, Rio Verde, uma fábrica de fogos que explodiu no Nordeste, e que a maioria das trabalhadoras morreu. Foram quase 60 mortes, enfim. O Brasil foi denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos porque foi considerado que a justiça brasileira não deu a resposta adequada àquelas vítimas. E a Corte Interamericana de Direito, pela primeira vez, elaborou um julgamento na perspectiva interseccional. O que é um julgamento na perspectiva interseccional? Que leva em consideração que aquelas vítimas, elas têm uma especificidade de gênero, porque a maioria eram mulheres, de raça, porque a maioria eram negras, e de classe, porque a maioria era pobre. Então a Corte Interamericana de Direitos Humanos identificou, no caso da fábrica de fogos brasileira, uma negligência da justiça brasileira em tratar de forma adequada aquelas trabalhadoras e condenou o Brasil. Então a gente não pode subestimar o potencial que essas normas internacionais têm para chamar atenção para os casos de abuso que possam existir no Brasil. E os sindicatos podem fazer denúncias na Corte Interamericana de Direitos Humanos, podem fazer denúncias ao Ministério Público do Trabalho, podem fazer denúncias para a imprensa de casos abusivos, principalmente de assédio organizacional, né? Para que a gente mude a prática dessas empresas, né? Para que essas empresas evoluam numa perspectiva de respeito à dignidade da mulher.
Muito bem, a gente vai voltar assim naquela questão da dificuldade das mulheres de enfrentarem, né, o assédio, o assediador, seja no local de trabalho. E aí eu queria ver com vocês o que dificulta, o que vocês sentem que as mulheres ficam recuadas nesse sentido, porque para crescer e chegar em corte, não é? A gente tem um processo, né? A gente precisa da visibilidade para isso, né? O que vocês acham que dificulta essa exposição das mulheres no caso de serem vítimas e não encaminharem as denúncias? Eu acho assim, Glória, que falta de apoio, porque além da mulher ser assediada no trabalho, quando ela chega em casa, ela não tem esse acolhimento do marido. Em alguns casos, né? Ele acusa ela por você deu motivo, porque você lá trabalha sem mulheres, porque o assediador escolheu você. Você deu brecha para ele. Então eu acho que assim, nós enquanto mulheres sofremos esse assédio no trabalho e chega em casa também tem um marido machista que não nos apoia, não ajuda a enfrentar essa situação. Então por isso eu acho que a maioria das mulheres evita fazer a denúncia, e quando elas nos procuram no sindicato, elas já falam, meu marido não pode saber, não fala em assembleia porque meu marido não pode saber. Então eu acredito que falta apoio mesmo, uma rede de apoio para essas mulheres vítimas de assédio. E também tem a questão, de novo, da dificuldade, porque o ônus acaba caindo todo sobre a mulher, né? A gente vê nessas questões que, além de ela ter... vamos lá, a gente está falando da justiça, mas veja, primeiro ela tem que enfrentar em casa, né? Sim. Essa exposição, essa confissão, vamos dizer, né? Que ela praticamente confessa para o marido a violência que sofreu no trabalho. Tem que encarar a reação dele. Depois ela tem a questão no ambiente de trabalho dos colegas que muitas vezes presenciam, mas que não topam, não enxergam ou não querem se envolver com isso, né? Ou muitas vezes acham até que, olha, antes ela do que eu, então eu vou ficar do lado do agressor, né? Que também tem isso. Um processo de revitimização da mulher. Então, a mulher que ela já foi vítima do assédio, ela passa a ser vítima do julgamento. Da sociedade, do julgamento dos seus pares, né? E do próprio Estado. Nesse protocolo que eu falei que foi aprovado para julgamento na perspectiva de gênero, diversas coisas mudaram. Por exemplo, as audiências antigamente, elas eram feitas e colocavam o agressor na frente da vítima. Absurdo. Frente a frente, então ficava advogado do sindicato, advogado da empresa, o agressor e a vítima. Você imagina a situação daquela mulher revivendo todo o seu processo de assédio na frente do agressor. Então, o estresse, né? O constrangimento, isso tudo exige medidas de preservação da mulher, né? Esse tipo de processo, ele exige medidas de preservação. Então, esse protocolo inseriu, por exemplo, a necessidade que essas audiências não sejam feitas simultaneamente entre a vítima e o agressor. Isso é importante que as mulheres saibam hoje em dia, que elas não vão ter que cruzar com o agressor, nem no corredor, né? O protocolo fala, as vítimas têm que ser afastadas do agressor no ambiente da justiça do trabalho, né? Então fica lá a gente no corredor esperando a audiência e o agressor ali olhando para você e te fulminando. Então hoje o protocolo ele fala sobre várias práticas que o juiz tem que fazer para preservar a mulher. E ele, Glória, ele deve ser alegado pelos advogados, o protocolo, nas petições que tratarem de questão de assédio. Deve ser invocado o protocolo nessas petições para que o juiz adote todas as normas do protocolo na condução daquele caso. Isso é uma segurança maior para as vítimas. E é algo que pode servir também de exemplo para o sindicato, né? Por exemplo, essas CIPAs, agora que são a CIPA
Será que a gente não pode, por exemplo, reivindicar que sempre tenha uma mulher na CIPA e que ela seja a responsável por ser esse canal de denúncia do assédio? Porque se a gente sabe que as mulheres são as maiores vítimas, nós vamos deixar a mulher ir denunciar para um homem, né? Então não é uma pauta que poderia ser adotada, por exemplo, pelo sindicato, né? Que a pessoa da CIPA cuidando de assédio seja uma mulher? É muito interessante, né? Que o sindicato e as empresas construam sempre canais de denúncia que contem com mulheres nesses canais, né? A gente sabe que foi uma vitória muito importante a construção da delegacia da mulher, né? Porque as mulheres elas eram revitimizadas nas delegacias, julgadas pelos delegados, julgadas pelos escrivães, né? A delegacia da mulher, ela abriu um canal de diálogo com a mulher para que ela deixasse de ser novamente agredida pelo Estado ali naquele momento da denúncia. Então, acho que essas questões podem dar maior condição dessas mulheres se sentirem à vontade para fazer denúncias. E uma outra questão, usar as tecnologias, né? Canais de denúncia do sindicato tem que ser criados, canais de denúncia anônima, Google Forms, cria lá um formulário, passa numa fábrica. Se você identificar lá que 80% das mulheres daquela fábrica que responderam ao questionário se sentem vítimas de assédio moral, não se trata mais de uma ação individual, isolada, um caso isolado, né? É uma ação coletiva. Entendeu? Então, vamos tentar usar esses mecanismos como canais de ampliação, de acolhimento dessa vítima, né? De forma que ela se sinta segura para poder falar. Essas são algumas sugestões. Com relação a essa violência contra as mulheres, só pelo fato de elas serem mulheres, também é gigantesca, né? Sim, Glória. Inclusive, segundo as pesquisas, no estado de São Paulo, em 2024, o aumento de feminicídio foi de 13%. E das tentativas de feminicídio, em 96% esse aumento. Então, infelizmente, o nosso atual governador de São Paulo congelou 96% das políticas de enfrentamento ao combate, né, à violência contra a mulher. Então, enquanto ele faz isso, nós precisamos ir na contramão e buscar ajudar essas mulheres com essas cláusulas que a gente está conseguindo incluir em algumas empresas. Espero que agora na campanha salarial de 2025 seja ampliado para a maioria das empresas onde o sindicato assina a convenção, porque a gente conseguindo incluir essas cláusulas garante um pouco mais de segurança, né? A trabalhadora se sente mais segura em procurar o sindicato, em fazer a denúncia, sabendo que ela registrando esse boletim de ocorrência, ela vai conseguir ficar, no caso da Lenovo, os 30 dias em casa para procurar um lugar seguro, se restabelecer. E assim foi muito gratificante quando a gente fez as assembleias para anunciar, né, para essas trabalhadoras as cláusulas conquistadas, sabe? A gente vê o brilho nos olhos das trabalhadoras. Tem uma cláusula que não é específica para as mulheres, mas uma campanha que a gente fez de redução de jornada. Então, a gente conseguiu reduzir jornada em 12 empresas em Indaiatuba. Então, quando você vai anunciar, por mais que seja a 1 hora de redução, mas as mulheres ficam eufóricas. Teve uma empresa, Alfa, em Indaiatuba, que a gente foi anunciar a redução de jornada. Inclusive, a gente conseguiu que essa redução começasse 1º de março, por conta do 8 de março mesmo, sabe? A gente colocou para a diretoria da empresa que eles queriam em abril. Daí a gente falou em março, por causa do 8 de março, a gente conseguiu convencer. E quando a gente foi anunciar, algumas trabalhadoras começaram a chorar. Por quê? Porque nós mulheres temos dupla, tripla jornada, né? Temos que chegar em casa, fazer janta, cuidar de filhos. Então, quando você conquista aquela 1 hora que você vai chegar na sua casa mais cedo, já é muito gratificante. E a gente tem essa bandeira aí que a gente vai continuar lutando para reduzir até as 40 horas em todas as fábricas, porque é muito importante. E é uma campanha que os trabalhadores aderiram, sabe? As mulheres, então, onde eu trabalho, a maioria é 90% mulheres. Então, elas estão muito
ansiosas com essa negociação, perguntando de redução de jornada, porque isso ajuda nós, né, trabalhadoras. Sim, com certeza. Imagina, quem não quer chegar em casa 1 hora, 2 horas mais cedo, né? Todas nós queremos, né? Poder usar essa hora livre, ou você vai fazer seus afazeres, ou estudar, se Ou aperfeiçoar. vai cuidar de si. Exatamente. Porque a gente sabe que a jornada em casa não é dividida, né, igualmente com os maridos e companheiros. A gente sabe que as mulheres gastam em média mais 10 horas semanais que os companheiros nos serviços domésticos de cuidado com a casa, de cuidado com os filhos, cuidados com os pais, né, que agora a gente vê essa junção, né, cuida dos filhos e cuida dos pais também. Então é mais uma coisa para as mulheres, né? Até eu estava falando antes de iniciar aqui sobre a Convenção 156 da OIT, que eu acho que é muito interessante também que os sindicatos, as centrais, pressionem para a aprovação dessa convenção da OIT, que fala sobre a divisão do trabalho doméstico, né? Sobre a necessidade do Estado promover políticas públicas para a divisão do trabalho doméstico. Então isso daí significa o quê? Que o Estado teria que investir em restaurantes comunitários, em lavanderias comunitárias, em ampliar o número de creches, tudo isso para quê? Para que a divisão sexual do trabalho, que hoje é tão normalizada, seja rompida e a mulher tente realmente encontrar um caminho de emancipação e de igualdade, né? Enquanto a mulher for responsável pelo trabalho doméstico, pelo trabalho de cuidados, pelo trabalho reprodutivo, a luta pela igualdade ainda vai ser constante, né? Sim. Então, a emancipação da mulher, ela passa necessariamente pelo fim da divisão sexual do trabalho. E para isso é preciso conscientizar não apenas as mulheres sobre os seus direitos, mas também é preciso que haja uma conscientização dos homens, né? De que o mundo mudou, de que nós não aceitamos mais, né? Então, o coletivo feminista, além de pregar para próprias mulheres, tem que também abrir o diálogo com toda a comunidade, porque nós queremos alcançar a igualdade a partir desse diálogo, dessa compreensão de que nós temos as mesmas capacidades, as mesmas potencialidades, né? Sim. E que temos que ter os nossos direitos respeitados e o trabalho dividido tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito das fábricas, né? Agora, recentemente, houve a aprovação da Lei da Igualdade Salarial. Sim. Eu acho que também é muito interessante para ser trabalhada pelos sindicatos. Já foi aprovada. A lei foi aprovada, a Lei da Igualdade Salarial. Acho que em dezembro de 2023. Né? Exato. Essa lei, ela obriga as empresas a mostrarem como é que estão os salários, Cargos e salários. os cargos e salários dentro da empresa, para ver se existe dentro da empresa pagamento desigual para a mesma função. O pagamento diferente para a mesma função é proibido pela própria Constituição, né? A Constituição, ela diz trabalho igual, salário igual. Se as empresas mantêm no mesmo cargo, na mesma função, homens e mulheres com pagamentos diferentes, a gente agora tem uma lei específica para, inclusive, penalizar com multa essas empresas. Essas empresas, elas têm que ter planos de carreira que acabem com essa diferença salarial. E essa diferença salarial já foi retratada em 2 relatórios. Seria interessante o sindicato ler esses relatórios, compreender como que estão as empresas metalúrgicas dentro desse relatório, né? Esse é um caso que nós podemos trabalhar, por exemplo, nos acordos coletivos, exigindo igualdade salarial, exigindo um plano de carreira, né? É um caminho, porque agora temos uma lei específica sobre isso, né? Sim. E, inclusive, o último relatório que saiu mostra essa questão da interseccionalidade, ou seja, as mulheres pretas são as que menos recebem dentro das empresas. Sim. Né? O número de mulheres negras nos cargos de chefia foi tão insignificante que não foi nem possível fazer a comparação. Foi impossível caracterizar dados estatísticos, porque a maioria das empresas tem menos do que 3 mulheres negras em cargos de chefia. Então não foi possível nem fazer
a tabulação desse dado. Esse é um elemento significativo, porque se a gente for para o chão da fábrica, a gente vai ver que a maioria das mulheres são mulheres negras. O nosso próximo episódio, ainda no mês de março, a gente vai tratar justamente da precarização e da resistência das mulheres negras no local de trabalho. Olha que legal. Porque a gente sabe, né, que a pirâmide, né, é homem branco, homem negro, mulher branca, mulher negra, né? Exato. Então a gente acabou dividindo aqui justamente para entender esse contexto das mulheres negras no mercado de trabalho. Sobre a divisão, né, do trabalho, tem uma máxima que diz assim, que se o homem engravidasse, o aborto já seria legalizado, né? Então, se os homens fizessem o trabalho doméstico, com certeza muitas dessas questões já teriam sido resolvidas com políticas públicas, né? Exatamente. Então a gente precisa trazer isso também para a mesa, para a discussão, né, o tempo todo. Porque senão a gente também não sai muito desse lugar, né? Exato. Porque não se instrumentaliza, não se forma, né? Não tem o espaço social para uma conversar com a outra, entender, né, onde a gente pode caminhar e pode crescer, pode construir, né? Então a gente precisa de fato desses espaços. E é importante, Glória, que as meninas que estiverem assistindo, né, o programa saibam como os sindicatos foram importantes, fundamentais para a gente conseguir avançar em diversas questões relacionadas à igualdade. Então, se não fosse a luta sindical, as mulheres na rua lutando por redução de jornada, lutando por igualdade salarial, até pelo voto, né? A mulher conseguiu votar há 90 anos que as mulheres votam, agora acabou de fazer, né? Até 1977 nós não podíamos nem separar do marido. Não tinha divórcio, até 1960 e pouco você não podia nem assinar uma carteira de trabalho da mulher sem marido autorizar. Quem é o responsável por essas conquistas? São os sindicatos, né? Então, hoje, muitas pautas que são normalizadas, que as mulheres já consideram um direito e que está tudo bem, elas só existem porque as mulheres foram à luta e os sindicatos estavam à frente dessas batalhas, né? Então, a legislação básica é uma conquista das lutas sindicais. Caso contrário, a gente estaria ainda lá no liberalismo em que cada um contratava e pagava o que quisesse, né? Sim. Então, com as crianças no pé da máquina, com as né? crianças no pé da máquina, né? Aliás, na fábrica de fogos Rio Verde, essa que eu falei que nós fomos denunciados, morreram 2 crianças que estavam com as mães no pé trabalhando. 2 crianças foram vítimas do incêndio da fábrica que o Brasil foi denunciado. Tinha criança no pé da fábrica. É uma realidade do século XIX. Essa é a realidade que nós vivemos ainda e o papel dos sindicatos é importantíssimo nesses avanços. Quando a Cris coloca aí que conseguiu uma cláusula que as mulheres agora podem ficar 10 dias... 30 dias buscando se recolocar depois de serem vítimas de agressão, tudo isso são conquistas inimagináveis, né? A gente não pode subestimar, né? E muita coisa tem que ser feita. Então, para que essas coisas aconteçam, é preciso que as mulheres sejam acolhidas dentro do sindicato, né? Façam parte da diretoria do sindicato, né? O sindicato tem que fortalecer a luta das mulheres, não apenas no discurso, mas na prática, né? Buscando a paridade, buscando capacitar essas mulheres, buscando oferecer espaço para que as trabalhadoras venham para a Assembleia e tragam seus filhos, né? Então, vamos pensar aí como é que nós vamos dar condição dessa mulher trabalhadora militar no sindicato, né? Então, todas essas pautas podem ser colocadas pelas diretoras, né? E eu queria cumprimentar o sindicato pela iniciativa aí de organizar esse coletivo. Acho que é muito válido ter esse olhar voltado para essas pautas específicas, né? E espero que vocês tenham muitos outros resultados. Obrigada. E enquanto a Cristiane falou que na Samsung tem esse espaço, né, para as mulheres fazer a ordenha, para amamentar, tal, a gente também tem que lembrar que na mesma categoria, aqui na nossa região, na nossa base, tem fábricas que
a luta está sendo para ampliar o número de banheiros para as mulheres. Exatamente. Eu tenho um caso concreto, uma professora que trabalha comigo, que advoga para uma empresa que há 2 ou 3 anos atrás fez uma festa de inauguração do banheiro feminino. Então, quando a gente coloca essa questão que você está dizendo... É uma questão gravíssima. Sabe? Intervalos para a mulher ir ao banheiro, por exemplo, a mulher menstruada, que tem que ir ao banheiro várias vezes e que muitas vezes tem que se sujeitar a dar explicações para o empregador por que está indo no banheiro tantas vezes. É gravíssimo, a gente fala que é gravíssimo porque é o fato de a pessoa não conseguir se humanizar, né? Porque é uma questão de necessidade básica. Básica, mas que falta o quê? Alteridade. Porque quem estabeleceu aquelas normas, quem estabeleceu aquelas leis, normalmente é um homem que não sente essa necessidade e que não reconhece na mulher a sua necessidade, né? Não reconhece na mulher essa necessidade. Então, tem um caso muito interessante de acordo coletivo do telemarketing. O telemarketing é uma categoria que é eminentemente feminina, porque as vozes femininas atendendo ao público acabam sendo sedutoras, né? A ideia do comércio e da indústria, do telemarketing, acha que a mulher atendendo, né, acaba pacificando a reclamação. Ela consegue contornar, contorna a situação, ou então vende o produto. Então é um setor que é eminentemente feminino. E é muito... essas mulheres são vítimas de assédio no telefone. Muito assédio. Né? Elas ligam e ouvem barbaridades no telefone. O sindicato conseguiu incluir numa norma regulamentadora dessas NRs, na NR 17, anexo 2, que é uma norma que vai valer para o Brasil inteiro, os sindicatos de telemarketing conseguiram incluir uma norma dizendo que se a mulher for vítima de assédio num telefonema, ela tem direito a um descanso de 10 minutos para se recompor depois desse telefonema. Porque a gente sabe as transformações. Sabe, você fica nervosa, você fica com palpitação, você fica desconstruída quando você sofre o assédio, né? Sim. Então, ele incluiu... Às vezes da crise de choro. Então, incluiu como uma norma regulamentadora nacional, a partir de uma pauta das mulheres que foi identificada num setor. Então é interessante que a gente reconheça esse poder que os sindicatos têm, né, de identificar problemas, pautas específicas das suas categorias, levar essas pautas não apenas para acordos coletivos, como tentar, inclusive, mudar normas de regulamentação da meio ambiente do trabalho, ou até mesmo fazer alterações legais, como a luta agora pelo fim da jornada 6x1, que é uma luta que afeta diretamente as mulheres, né? Ao fim da jornada 6x1, e a redução da jornada de trabalho, que foi o que a Aline falou aqui, que também é uma pauta que oferece para as mulheres também um retorno muito grande. E a gente fala da importância das mulheres nessa questão da jornada 6x1, lembrando que não tem creche aos finais de semana, né, gente? Exatamente. Quem fica com essa criança, né? No sábado, quando essa mulher está trabalhando, né? Aí ela vai buscar a rede de apoio, é a sogra, é a mãe, é a vizinha, ou ela tem que pagar, ou e ela aí tem o que salário pagar uma mãe crecheira, não chega, aí né? tem que reduzir o salário exatamente, dela para pagar. Não chega a possibilitar, né, pagar mais esse serviço, né, ter mais esse custo. Então essa é uma luta que, se a gente obtiver uma vitória, vai ser uma vitória muito grande para as mulheres, né? Essa redução da jornada 6x1 vai atingir direto a mulher trabalhadora, e a gente espera que essa luta ganhe força, né? Ganhe força. E a gente, assim, sempre que fala em mulher, eu acho importante a gente não dissociar, né? É a mulher, são as crianças, né?
Então, não dá pra gente olhar para a questão da mulher e falar, olha, vai ser importante para a mulher. Gente, vai ser importante para as famílias. Para a sociedade, Para né? a sociedade. Para a Logo sociedade. para a sociedade, exatamente. Logo para a sociedade, né? É uma sociedade que vai permitir que haja mais vai construir um ambiente de maior igualdade, de maior atenção à infância. A infância, né? isso. Na formação dessas novas gerações. É isso. Vai possibilitar o usufruto de direitos, como o direito ao lazer, o direito ao descanso, né? Que são Sim. direitos que estão lá na Constituição, né? Nós não estamos pedindo nada diferente do que está escrito na Constituição. Só direito, né? Só direito. Os direitos sejam respeitados, Exato. né? E os direitos das crianças, né? Que O depende, direito das crianças também é um porque direito tem, né, constitucional. o estatuto, tem... É o direito da sociedade, gente. Olhar a questão da mulher não dá para olhar como sendo uma questão específica da mulher, né? Sim, você tem toda a razão. Tem que olhar a mulher como um ser determinante até para a manutenção da própria sociedade, Não tem né? como emancipar a sociedade, a classe trabalhadora, se a Sim. mulher também não for emancipada. Não for emancipada. Né? Então, Justamente. acho que Então, a qualidade da sociedade, a qualidade do convívio social, ele está intimamente ligado ao respeito aos direitos das mulheres, né? Sim. E eu acho que só compreendendo isso é que os sindicatos vão abraçar essas pautas de maneira efetiva, né? Quando a questão da mulher deixar de ser um cargo menor que vai ser negociado na diretoria, né? Quando a diretoria de mulheres seja um penduricalho, né? Acho que a questão da mulher tem que ser considerada como uma questão social, Sim. né? Como uma reivindicação de um novo nível de civilização. Né? É isso que nós buscamos, né? Sim. É isso que nós estamos lutando pela efetividade do direito fundamental à igualdade, né? E o sindicato, se ele não instrumentaliza isso, se ele não é um canal para construir essa igualdade, ele não está cumprindo o seu papel. E nesse caso, o coletivo que vocês estão organizando é um caminho, né? Sim. É um caminho muito importante para ocupar esse espaço e essa pauta deixar de ser uma pauta secundária, né? Um penduricalho na negociação coletiva, né? E deixar de ser vista como uma coisa específica, tipo, o homem, não vou me envolver com isso porque é específica das mulheres, né? Então, Exatamente. tem que entender que não. Ela diz respeito às mulheres que estão com os direitos desrespeitados, mas que é uma luta de todos, né? Eu acho que esse olhar precisa ser reforçado a todo momento. A todo momento. Né? Então nós vamos partir para as considerações finais. A gente poderia ficar aqui conversando muito. Eu acho até que algumas coisas aqui a gente acabou não discutindo por questão de tempo, mas a qualidade é aquela história, né? A qualidade da nossa conversa foi muito boa, né? Foi muito engrandece a gente, né? A gente fica mais preparado, né, para entender, para perceber, para olhar, para resistir, para se organizar, né, enfim. Então eu quero deixar aqui para quem está acompanhando a gente que diante da cruel realidade da classe trabalhadora nessa sociedade capitalista que oprime e violenta ainda mais as mulheres, como cantou a Gal Costa, nós temos que estar sempre atentas e fortes, né, gente? Então vamos lá, assédio não é brincadeira, assédio é violência, assédio é crime e a vítima nunca é culpada. Isso é uma espécie de mantra que a gente precisa sempre ter em mente, né? Pra gente se fortalecer, buscar ajuda, né? Então eu queria que vocês fizessem aqui as considerações finais. Então, nessa minha consideração final, talvez eu deixe alguns pontos importantíssimos que alguns nós citamos aqui, outros nós acabamos passando, mas para reflexão até de um novo podcast com esses pontos específicos, né? Porque, como eu disse, cada ponto relacionado à mulher é um ponto de grande debate, que daria até mesmo um congresso de cada item. Então, a gente não pode esquecer
que hoje fala-se muito do feminicídio, né? Números de feminicídio, a gente acorda, liga a TV e uma mulher foi assassinada, né? Sim. E fala-se muito disso, mas a gente não pode esquecer. Por exemplo, no chão de fábrica, o número de, talvez, seja, não posso dizer de um assunto que não é falado, mas a infecção urinária no chão de fábrica, o índice é altíssimo. Hoje a sociedade visa muito o feminicídio, mas a gente não vê a mídia, a televisão, o jornal, o rádio falando do suicídio das mulheres, o feminicídio das mulheres na sociedade e o feminicídio das mulheres nas fábricas. Isso, quando a gente fala de feminicídio, eu vou dizer um feminicídio mundial, né? Porque as mulheres se suicidam por não poderem, muitas vezes, ser repreendidas em casa, no trabalho, e elas acabam adoecidas psicologicamente, porque o adoecimento de uma mulher que trabalha numa metalúrgica ou em qualquer outro setor, ele não é só físico, não é só uma mulher que adoece, não é só um membro perdido, mas o adoecimento mental, ele é muito danoso, porque ele também leva as mulheres ao suicídio. Então, eu queria deixar as minhas considerações para esses pontos e a gente chamar mais podcast, mais reuniões para tratar desse assunto, que eu acho muito pertinente, muito importante lembrar esses pontos. Eu queria aqui deixar um recado para as companheiras aí que estão nos assistindo, para elas se engajarem mais nas CIPAs, como a gente já colocou aqui, a importância de fazer parte da CIPA-A, né? Porque assim vocês ajudam nós enquanto sindicato, né? Poder chegar na base e organizar e conseguir construir melhorias, essas pautas que as mulheres tanto reivindicam. A gente precisa de união, né? Nós mulheres precisamos ser unidas. Então, assim, a base, assista esse podcast, veja as considerações, os temas foram muito importantes debatidos aqui, e eu acho que é muito importante a gente se engajar nessa luta. Se participam das CIPAs, venham para o sindicato, se organizem junto conosco, sindicalize, sigam as redes sociais aí do nosso sindicato, né? Temos o Facebook, Instagram, todas as nossas redes com bastante informações para vocês, para vir junto conosco fortalecer essa luta aí. Então, eu queria agradecer o convite da Glória, agradecer os sindicatos metalúrgicos, a Aline, a Cris, por compartilhar essas experiências aqui nessa mesa. Foi muito rica essa oportunidade. E reforçar que as mulheres têm que denunciar essas práticas de violência, de assédio, né? O assédio moral hoje tem uma visibilidade muito grande a partir da Convenção 190 da OIT. O assédio sexual é crime previsto no Código Penal, né? A Constituição Federal diz que o meio ambiente de trabalho é uma responsabilidade do empregador e que ele tem responsabilidade sobre a sua saúde física e mental. Então, diante dessas garantias, nós temos que fazer valer os nossos direitos, né? Temos que ter coragem e nos sentirmos acolhidas pelos sindicatos, pelas CIPAs, para fazermos essas denúncias, né? Porque só dessa forma é que a gente vai realmente mudar a sociedade, né? Combatendo essas práticas de violência, denunciando o assédio tanto moral quanto o sexual, e denunciando as práticas de assédio organizacional, ou seja, aquelas práticas de assédio que usam a gestão por medo, a gestão pela humilhação, a gestão pela pressão. Essas práticas têm que ser condenadas e é responsabilidade do empregador manter um meio ambiente saudável e com todas as garantias para que as mulheres se sintam seguras, para que possam produzir e que possam se desenvolver plenamente no seu trabalho. Então, procurem os seus direitos, denunciem, e juntas a gente vai transformar essa sociedade numa sociedade cada vez mais igual.
fazer a nossa parte na nossa geração, né? Exatamente. Honrando Deixar as o nosso lutas, legado. honrando as lutas das que vieram antes de nós, né? Legado, Exatamente. Né? Vamos deixar o nosso legado. Isso aí, gente. Então nós temos aqui uma tela que é sobre denúncia e que nós vamos deixar aqui embaixo. Vocês vão poder, a hora que acessar o vídeo, ter contato com a tela que ajuda no momento da denúncia. Bom, então nós vamos finalizando aqui o nosso Metalcast de hoje com essas mulheres maravilhosas que trouxeram pra gente aqui muito aprendizado, muita solidariedade, hoje em dia se usa sororidade, né? E foi muito importante, gente, esse bate-papo. A gente espera de coração que as trabalhadoras também possam crescer a partir de tudo que a gente conversou aqui hoje. Não se cale diante do assédio. Buscar ajuda é fundamental para preservar sua saúde física e mental e garantir os seus direitos. Converse com amigos, familiares, colegas de confiança. Também tudo isso pode ajudar a oferecer um apoio emocional, né, para as vítimas. Lembrando a agenda cultural e política deste final de semana, no sábado, dia 8, tem a marcha, né, o ato às 9 horas no Largo do Rosário, que vai reunir diversos coletivos e o sindicato também estará lá. No domingo, dia 9, a partir das 10, no Clube de Campo, nós teremos uma programação especial voltada para as mulheres e até com uma apresentação musical no final da tarde. Nós encerramos aqui mais essa edição do Metalcast, mas você pode continuar conosco no nosso site metalcampinas.org.br e também seguir a gente nas redes sociais, Metal Campinas. No próximo dia 20, nós teremos o segundo episódio, em que debateremos temas fundamentais à defesa dos direitos das mulheres e que impactam toda a sociedade. O tema será precarização e resistência, a mulher negra no mercado de trabalho. Se inscreva, deixe o seu like, já compartilhe com as amigas, os amigos e até a próxima. Tchau, tchau. Metalcast, tá no ar. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Metalcast, chão de fábrica. Ideia forte pra quem tá no batente. Metalcast É ação prática. Chama geral e vem somar com a gente. Quem sabe mais, luta melhor.